cumprimentar você, a partir de agora, que nos acompanha no Nossa Classe, um produto da Rede Bandeirantes de televisão para todo o Nordeste do país, através das nossas emissoras, mas para o Brasil e para o mundo, através das nossas redes sociais. Você pode acompanhar em qualquer rede social das 9 emissoras Band no Nordeste a publicação deste programa. Hoje, a gente tem a oportunidade de conversar com a figura, uma daquelas mais atuantes do Congresso Nacional, professor, biólogo, um cara que tem, nesse mandato aqui em Brasília, levado as questões sociais, a defesa dos trabalhadores, temas como educação, infraestrutura e outros mais, como prioridade no seu mandato. Estou falando do deputado Fernando Mineiro. Ele é do Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio Grande do Norte e é o nosso convidado para conversar conosco a partir de agora. Primeiro que tudo, a alegria de reencontrá-lo e tê-lo conosco aqui, Mineiro. Alegria minha, viu, Napoleão? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você e parabenizar, viu, esse programa Nossa Classe, a Rede Band aí, essa iniciativa muito bacana, né? Gratidão por a gente poder conversar aí sobre assuntos de interesse da sociedade, né? E reafirmar esse trabalho muito importante de comunicação que você faz. Na verdade, a gente, quando tem entrevista, e a gente tem acompanhado muito bem teu mandato aqui no Congresso Nacional, a gente só fala com o deputado mineiro. Eu queria falar um pouquinho do cidadão mineiro, do pai, né, do esposo, daquele cara que gosta da coisas da terra, da horta, né, do jardineiro. Como é que está exatamente? Como é que foi a construção dessa história para chegar nesse produto final hoje, que é Fernando Mineiro, deputado federal? Pois é, né? A gente vai carregando as nossas histórias, né? As muitas histórias, né? Na verdade, eu nasci em Minas, né? E eu fui para o Rio Grande do Norte há muitos anos, morar com um tio meu, né? A gente, família pobre e tal, meu tio tinha mais condições, me levou para morar lá, depois ele veio embora e eu fiquei. E ali, entrei na universidade, comecei a participar dos movimentos, né, desde então, né, desde o início dos anos 80. Né? A época boa também, participei por muitos. Época boa. E você sabe, eu comecei a participar do movimento primeiro por dois viés que não tinha ligação direta, digamos assim, mais direta com os partidos, até porque os partidos da época não me atraíam. Né? Então eu comecei a participar do movimento de cultura, né? Fizemos vários movimentos de cultura em Natal, ainda jovem, e também no meio ambiente. Né? Eu fiz parte de uma das primeiras entidades ambientais de Natal. Depois de eu fazer geologia, entrei na universidade, fazia geologia, larguei o curso de geologia e fui para biologia. Né? E terminei o curso de biologia e participei da primeira diretoria do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, pós-democratização, em 1980. Era uma chapa que se chamava Aroeira, eu me lembro muito bem que a gente usava, né, a música do Vandré, né, a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. Né? Então, eu participei do movimento estudantil e foi a época também da fundação do PT, 1980. Então, eu sempre digo que eu cheguei no PT, né, vindo, né, de movimento de meio ambiente, movimento cultural, né, e cheguei no PT e continuo até hoje. Eu sou fundador do PT, eu tenho 46 anos de PT. Aí terminei o curso, né? Sou professor do Estado, concursado, né? No Estado do Rio Grande do Norte, né? E depois do movimento estudantil, eu já passei para o movimento sindical, né? Sou fundador da CUT lá também, né? E fui eleito vereador em 1988, né? E participei de vários movimentos. E estou lá, sou casado com a Lavínia, pai do Gabriel, né? Que já é um rapaz, então, e estamos aí. E gosto também gosto de ler, gosto, né, de ver filme, gosto de ficar sossegado, gosto de não fazer nada, né? Eu fico brincando que eu gosto muito de dormir. Pena que a gente não tem tempo para dormir. Né? Eu ia fazer uma pergunta a você sobre o momento político atual lá no final, mas vou aproveitar. Essa experiência dos anos 80, fundação do PT, aquela realidade daquele momento, para o que a gente vive hoje. Você que está vivendo exatamente esses dois momentos. Para quem nos assiste agora, e principalmente para os jovens que não viveram aqueles anos 80, qual é a diferença básica do que a gente está vivendo na política, daquela formação política, praticamente a gente só tinha duas linhas, mas sem radicalismo, com o que a gente tem hoje, Mineiro? Não, é uma diferença profunda, né? Porque a sociedade é diferente. Né? Naquele tempo, a juventude era muito impulsionada pela luta pela democracia, que, aliás, é uma bandeira muito atual. Depois a gente pode até voltar a conversar sobre isso aqui. Então, a gente era muito movidos ali
né, pela luta pela democracia, né, pelo fim da ditadura, para restabelecer os direitos, né? A juventude era mais, digamos assim, naquele momento, é mais engajada politicamente, né? Hoje eu acho que é o contrário, né? Hoje a gente tem uma sociedade muito individualista, muito egoísta, né? A juventude não é um estamento isolado do conjunto da sociedade, né? A juventude participa, então nós somos fruto do momento que nós vivemos, né? Nós não somos coisas isoladas. Então a gente tinha todo aquele desejo da sociedade, a luta contra a ditadura, né? A luta pelos direitos, né? Pela caristia, a necessidade de mudar. Então são momentos muito importantes da história contemporânea brasileira, não é? Nós somos fruto disso, não é? E o tempo que a gente lia muito, estudava muito, né, política, né, a gente se interessava muito por esses assuntos, tinha muitos exemplos, então era outro momento. Hoje nós vivemos o contrário. Eu penso que hoje a sociedade, as modificações que são importantes, eu digo que as transformações da sociedade são muito importantes. Eu não sou do time que diz, antigamente era melhor. Não, eu acho que o melhor é agora. O melhor é agora. Eu acho que porque nós estamos vivendo aqui e temos muito que avançar. A vida do povo melhorou muito, se a gente comparar, né? Quando era nosso tempo e agora, melhorou muito, tem muito mais oportunidades, as pessoas têm mais acesso aos bens, né? Por outro lado, né, também no Brasil a gente vive uma sociedade muito desigual, né? Um abismo muito grande entre quem tem e quem não tem, né? Quem pode ter acesso aos bens, né? Quem pode viver uma vida com conforto, com o mínimo de dignidade e tal, e quem não tem. Mas eu acho que hoje, a vida de hoje, repito, não sou não, antigamente era melhor. Não acho, não. Acho o tempo agora... Esse momento atual, você disse que o momento atual é o melhor com as redes sociais. Antigamente a gente lia demais, se informava demais, aprofundava no estudo. Hoje em dia o cara mal pega a manchete na rede social, ele já quer exatamente lacrar, como se diz na linguagem da rede. Ele quer exatamente ibope, ele quer exatamente ter atenção. Ele se acha... E não tirou um pouco daquela coisa da formação, da cultura, da preparação das pessoas, mesmo? Com certeza, né? Eu acho isso. Isso é um dos problemas da contemporaneidade, né? Dos tempos atuais, né? Essa coisa ligeira, né? Essa informação rápida, né? Que as pessoas acham ali que está tudo à mão, né? Você pega o celular e você está... Muito mecânico, né? Muito mecânico e tal. Isso é um dos problemas que a gente tem que superar para ter melhor qualidade de vida, para ter uma vida mais justa, para ter uma sociedade mais justa. Mas não é um problema só do Brasil. Mas eu acho que o acesso à informação é bem melhor, né? Você há de lembrar, por exemplo, de ter acesso à energia. Um exemplo, a grande parte da população não tinha acesso à energia no Brasil, né? Para ter uma ideia. A educação, né? A educação é uma coisa muito elitista, então poucos de nós tínhamos acesso, né? Era muito raro, era exceção a quem chegou na universidade. Basta ver que as nossas cidades eram poucos universitários, né? Eram poucas pessoas que têm aí acesso ao conhecimento. Tem até aquela coisa, fulano passou na Federal, né? Federal, porque era um negócio assim, total, astronômico. Eu me lembro na minha época, certamente na sua também. Total, né? Passou na Federal, era um negócio totalmente diferente. É estupendo. E hoje não, né? Hoje, com as mudanças, principalmente as mudanças a partir dos anos 2000 no Brasil, né, com a entrada de forças políticas, né? Então, eu sou dessa época, então fiz movimento estudantil, movimento de bairro, movimento comunitário, movimento sindical, né, e como eu fui para o PT. O PT eu digo que é um grande rio, né, com grandes influentes aí, com a soma de várias águas, né, e um instrumento muito importante da vida do país. Então, eu tenho o maior orgulho, cara, de ter participado de 46 anos, tá nessa luta aí, nessa jornada. Viu? Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho do mandato. Como presidente da Frente Parlamentar da Economia Solidária, quase 8 milhões ou mais de 8 milhões destinados para a agricultura familiar. Esse, indiscutivelmente, é um vetor importante no país. Então, eu trabalho com vários temas. Eu sou da educação, então eu sou membro da Comissão Permanente de Educação na Câmara. Tenho o orgulho de ter participado de dois momentos muito importantes, aliás, 3 momentos muito importantes dos últimos anos aqui em Brasília. Primeiro foi o Plano Nacional de Educação. Eu fiz parte da comissão especial que elaborou o Plano Nacional de Educação, que vai dar régua e compasso para a educação nos próximos 10 anos.
Também participei da discussão e da aprovação do Sistema Nacional de Educação. Então, veja você, nós temos, com a volta do presidente Lula, nós temos dois instrumentos fundamentais da educação, que é o Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação. E agora, recentemente, a lei que aprovou de forma mais definitiva o Piso Nacional de Educação. E vamos, Napoleão, um grande desafio para a sociedade, que é aprovar um projeto para criar um plano de infraestrutura para a educação brasileira, para os próximos 10 anos. Então, nós precisamos ter impacto, mudar a realidade educacional do Brasil na infraestrutura. Até porque a gente às vezes discute programas, métodos, sistemas, melhoria salarial, mas se você não tiver infraestrutura, isso tudo deixa de existir, né, Mineiro? E olha, a previsão é que nos próximos 10 anos haverá um investimento de cerca de 200 bilhões na educação brasileira. Olha só, 200 bilhões, que vão estar fora, inclusive, do sistema do teto de gasto. 20 bilhões que vêm, né, dos royalties, né, que vêm, né, dos recursos que devem ser aplicados na educação. 200 bilhões de reais. 85% para a educação básica e 85% para a educação básica e 15% para a educação profissional e superior. Nós vamos aprovar, eu acho que deve ser a primeira tarefa mais urgente da Câmara e do Congresso Nacional, não é? Então, eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa questão. Mas, além da questão da educação, né, meu xodó também é a agricultura familiar, né, a questão do meio ambiente, e eu sou o coordenador da Frente Nacional Parlamentar de Economia Solidária. Nós estamos debatendo com várias organizações, a lei de ter acompanhado a lei, a aprovação da lei, a regulamentação da lei da economia nacional solidária, a regulamentação dessa lei. Nós estamos discutindo a questão do cooperativismo solidário com a rede de cooperativas de Unicopas, da Unicopas e várias outras associações. E eu tenho a tal das emendas parlamentares, né, querido? Eu quero dizer que eu acho um absurdo esse negócio de emenda parlamentar. Né? Você sabe que o Congresso Nacional apropria 50 bilhões de reais do orçamento público por ano. Eu acho errado isso. Mas só que é uma regra que existe para o jogo. Exatamente. Você está dentro do jogo, não tem como ficar fora, né, Mineiro? Aí tem que aproveitar e otimizar. Isso, eu acho errado. Eu acho que, lógico, você pode influir, podia destinar parlamentar e tal. Agora, esse volume de recursos eu acho muito para o Congresso como um todo, maior do que muitos ministérios. Mas, dito isso, como tem um recurso, eu uso e tento usar bem. Então, eu coloco recursos na educação, pra você ter uma ideia, a maior fonte de recursos que a gente colocou, eu tenho 3 anos e meio de mandato, foi na educação. Educação superior e educação profissional. Nós já colocamos, a gente somar aí quase 30 milhões de reais na educação, não é? E o segundo recurso que a gente mais colocou foi da agricultura familiar, não é? Eu tenho o maior orgulho, né, de ajudar homens e mulheres do campo, né, a viver da sua renda, a produzir alimentos, né, assim como a questão do meio ambiente. Assim que foi, inclusive, o único do Rio Grande do Norte que destinou recurso para o combate aos efeitos da seca, né, das estiagens que normalmente acontecem na nossa região e no nosso estado. Pois é, no Nordeste a gente tem um problema que eu acho muito grave, que é o processo de desertificação. Você que é um profundo conhecedor da região Nordeste, sabe que... Nascido no Cariri, eu sei bem o que é isso. Eu sou da época da Algaroba. Pois é, olha aí. Então, assim, nós temos um problema grave no Brasil e no Nordeste, que é o processo de desertificação. O processo de desertificação não é só no Nordeste, mas é principalmente no semiárido, né, ali nordestino, que está se tornando árido em algumas regiões. Então, o processo de desertificação é muito invisível, né, para grande parte da sociedade. Quando a gente fala em deserto, a gente pensa... a África, pensa em outros países, né? Mas nós temos processo de desertificação no Brasil. Então, eu tenho várias ações, né, de mostrar, primeiro, que é preciso, necessário e urgente enfrentar essa questão da desertificação, principalmente com esse problema aí das mudanças climáticas. Sabe quem vai ser mais atingido? É o semiárido. E, por outro lado, você sabia que o bioma mais forte no sequestro de carbono, que pode contribuir para a gente enfrentar a mudança, é a caatinga? Olha só, então a gente tem um perigo de um lado do processo de desertificação e de outro a gente tem uma grande esperança, que é a potência da caatinga, da biodiversidade. Então a gente tem colocado vários exemplos em vários projetos, desde, por exemplo, incentivo à criação, recursos para aplicar em projetos de criação de caprinos, né, e convivência com o semiárido para mostrar que criar caprinos e abelhas, por exemplo, tem condição é fundamental para enfrentar a caatinga, para enfrentar a desertificação, né, para conviver no semiárido. Então, tem recursos nessa área, tem recursos de pesquisas
outras, de fitoterápicos, por exemplo, na região do semiárido, tem recurso para enfrentar, né, as questões das nascentes, né, no nosso estado. Então, tem várias parcerias, tanto com a sociedade civil como com o mundo acadêmico. E a gente, nessa linha, né, tem a felicidade no Nordeste, e particularmente no Rio Grande do Norte, de termos avançado. A natureza contribui para isso. Se por muito tempo castigou com a seca com a gente, mas o sol e os ventos hoje nos dão exatamente as energias limpas, a energia solar, energias renováveis e a energia eólica, que tem sido exatamente um referencial. O Rio Grande do Norte, lá na frente, praticamente produzindo o que gasta. Um negócio extraordinário, e você foi um vetor importante junto ao governo federal, junto à governadora Fátima, nessa interlocução para a construção desse mercado a partir do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte é destaque nas energias renováveis, hoje é autossuficiente. Mas você sabia que a gente tem essa preocupação? É um estado que tem muitas iniciativas, tanto de eólica como de energia fotovoltaica, né? E a minha preocupação é em dois vetores, né? Ao mesmo tempo que é necessário ter a autossuficiência energética, é necessário também fazer a preservação ambiental. Foi por isso que eu apresentei um projeto que se chama Salvaguarda Socioambientais para instalação dos parques solares e parques eólicos. Porque, ao contrário do que a gente pensa, a instalação de energia renovável no Nordeste tem impacto ambiental, no Brasil todo e no mundo todo. Mas a gente achava que não, é uma coisa nova, a energia renovável é como se fosse... Só tem a parte boa, né? Não é. Então tem vários impactos socioambientais, tem impacto inclusive na questão da terra, enfim. Eu apresentei um projeto, está tramitando, né? E olha como é contraditório. As áreas de desertificação, de destruição de caatinga, do bioma da caatinga, de destruição, tem aumentado exatamente... tem uma relação direta com a instalação dos parques fotovoltaicos e eólicos. Olha que contradição. Mas contradição faz parte da nossa vida, né? E a gente faz política para enfrentar as contradições e para resolver os problemas. Então, por isso que eu apresentei um projeto, né, de salvaguarda socioambientais, tem dedicado a essa questão. Eu coordeno o grupo de trabalho das energias renováveis da Frente Parlamentar Mista. Então, é um assunto que a gente vem tratando aí. É isso. Como você disse que faz política para enfrentar os problemas. Aí eu vou fazer um combo com você aqui, da sua participação no Congresso, governo Lula, governadora Fátima lá no Rio Grande do Norte. Aí a gente tem mais médicos, né? A gente tem a redução do imposto de renda, agora a votação da 6x1 em 2 turnos na Câmara Federal e tantos outros temas, né, de iniciativa exatamente de atendimento à população. Como é que tem sido para você a felicidade de viver na política, a oportunidade de realizar esse tipo de trabalho? Olha, e viver... É o meu primeiro mandato de deputado federal. Eu tinha sido eleito em 2018, tomaram meu mandato na mão grande, mas estou aqui, né? E, além disso, a reforma tributária. A isenção do imposto de renda. Tem muitas vitórias. Tem coisa demais. Tem muita coisa. Você sabe que esse governo do presidente Lula, o terceiro governo do presidente Lula, é o governo que mais fez entrega na história do Brasil, mais do que o primeiro e segundo governo do presidente Lula. Tem muitas entregas. Ontem saiu o IDH, pela primeira vez, nós estamos na faixa de cima, né? E sabe qual é o estado que mais desenvolveu, meu querido? O nosso querido Rio Grande do Norte, sob o comando da governadora Fátima. Olha que orgulho. O estado que mais desenvolveu e mais está no top, né, da questão do salto na questão do IDH foi o Rio Grande do Norte, fruto de uma política. E olha como a vida né? Fátima foi eleita em 2018, eu tive o prazer, a honra, de ser secretário de projetos junto com a Fátima, né, o primeiro governo da Fátima. Passei 3 anos e meio sendo secretário de projetos, administrei os recursos do Banco Mundial. Existia um recurso do Banco Mundial que estava no Estado desde 2014 parado, sem utilização, 360 milhões de dólares. E, por determinação da Fátima, eu tive o papel de destravar. Foi um projeto multissetorial, ações em todas as áreas, né? E a gente, então, tocou esse projeto, né, de 2019 a 2022. Foi o único recurso que a Fátima teve para investimento. Sabe por quê? Porque a Fátima, o Brasil todo sabe, recebeu o Estado com 4 folhas atrasadas e priorizou no primeiro governo, organizar a estrutura financeira do Estado. E tivemos, né, um governo que era contrário. O Estado do Rio Grande do Norte teve 2 ministros no governo passado, no governo Bolsonaro, e a gente pergunta qual a obra que tem do governo Bolsonaro no Rio Grande do Norte. Não tem, cara. Se você procurar a obra do governo Bolsonaro no Rio Grande do Norte, não tem. Pode procurar com a lupa. É que não tem obra do governo passado no Rio Grande do Norte. E a gente tinha 2 ministros. Então a Fátima foi muito perseguida pelo governo federal, mas mesmo assim resistiu e a gente colocou o governo no outro patamar. Agora,
com a parceria com o governo do presidente Lula, o Estado está voando aí, tá certo? Nós temos, por exemplo, vai ter a conclusão agora do grande sonho do Nordeste brasileiro, que é a conclusão da integração das bacias, transposição de São Francisco, uma obra de engenharia. Quero até lhe convidar para você tiver um tempinho, quando você for lá, para você ver o túnel do Major Saulo. Eu estive lá, fiquei de queixo caído. São 6,5 km de um túnel, que você entra com um carro dentro do túnel, que as águas vão chegar da Paraíba para o Rio Grande do Norte. Você entra de carro, eu entrei de carro dentro do túnel. É uma obra de engenharia fantástica, fruto de quê? Da parceria do presidente Lula com a Fátima, o ministro Valdez e toda a equipe ali, jogando toda a dedicação, a doutora da região do Agreste. Eu digo que o Rio Grande do Norte está passando por uma revolução invisível nos recursos hídricos. O trabalho do secretário Paulo Varela, quero aqui ressaltar, nacionalmente destacado, que vai dar segurança hídrica ao nosso estado, cara. Então nós não vamos ter mais daqui a uns anos, não vamos ter problema de água no estado. Vai dar segurança hídrica. Sabe o que significa isso? Você sabe, você é do Cariri. E você vê, só a história de 85 há 40 anos que a gente fala nisso, Nossa, né, Mineiro? Que saiu, lá, que está lá, belíssima. Então, assim, muita coisa acontecendo. A duplicação da 304, para citar a obra, o Hospital Metropolitano, e inúmeras obras. Então, assim, tem muitas ações do governo do presidente Lula com a governadora Fátima. Agora, às vezes não fico triste, porque eu acho que deposita isso, debito da política, né? Mas tem muito um preconceito da elite do Rio Grande do Norte contra a Fátima, sabia? Tem um preconceito muito forte contra a governadora Fátima. A governadora Fátima é a melhor governadora do estado dos últimos anos. Pode comparar em qualquer área. Quando a Fátima assumiu, além dessa história das 4 folhas, porque às vezes a gente fala da questão do servidor, o pessoal, porque é para o servidor. Não, atualizar o salário do servidor é dinheiro na veia da economia. Porque o servidor, pega o seu dinheiro, não vai aplicar no Banco Master, O servidor pega o dinheiro e vai comprar na bodega, no açougue, na mercearia, comprar uma roupinha para o seu filho, para a sua filha, O dinheiro circula. Ter esse dinheiro não é só o servidor e a servidora, é para a economia. É uma grande coisa o governo que coloca e cumpre os seus compromissos com os servidores, como a Fátima fez. Mas veja só, a Fátima fez uma grande transformação no estado. Quando a Fátima assumiu, o Rio Grande do Norte era o último estado, em último lugar em termos de segurança pública. No Brasil, hoje o Rio Grande do Norte é o estado que mais desenvolveu a segurança no Brasil. Primeiro lugar em segurança no Nordeste, 4º no Brasil. Todos os indicadores que estão saindo sociais nos últimos semanas aí, você vai olhar lá, o Rio Grande do Norte está em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Deu um salto, mas tem um preconceito contra a Fátima. Eu tenho dito isso por ela ser mulher, por ela fazer política como ela faz, A elite do estado é muito conservadora. Agora o povo reconhece a Fátima. Muito bem. E para a gente fechar, esse momento político, você está partindo com o país para mais umas eleições, mas a gente sente hoje, assim, uma coisa que fugiu do debate técnico e de conteúdo para uma coisa muito agressiva, muito radical. A gente volta a tempos de lembrar aquelas épocas de Alemanha e tudo mais. Preocupa nesse momento, Mineiro? Preocupa. Eu digo que a questão democrática, o fascismo, a política como sinônimo de ódio, tem que preocupar todo mundo. Me preocupa tanto que o primeiro projeto que eu apresentei quando cheguei aqui foi um projeto contestando, chamando a atenção sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. O golpe que tentaram fazer, não fizeram em 8 de janeiro, transformando aquilo ali para reafirmar a questão da democracia. Quando a gente começou a fazer política, e você acompanha a luta política no Brasil faz tempo, não tinha esse ódio na sociedade. A política era respeitosa, a gente divergia, brigava, era muito radical no sentido correto da palavra, de buscar a raiz dos problemas, mas a gente respeitava muito, Então hoje é ódio, a política com ódio, com baixaria, com mentira, e uma parte da população é enganada com esse tipo de coisa. Então esse modelo de política preocupa. Agora, sabe o que eu acho, Napoleão? Eu acho que a sociedade brasileira vai atravessar esse período. O Lula vai ser reeleito, vai consolidar uma nova maioria na sociedade, e a gente vai avançar mais e mais, porque o Brasil precisa disso. E a gente vai reposicionar o Brasil num caminho que, reafirmando a democracia, reafirmando a distribuição de renda, porque os indicadores econômicos, sociais do governo Lula são muito bons, Mas tem o ódio da política. A política não se dá... O resultado da política não é medido só pelas entregas,
Faz, só isso não basta. Você tem que fazer um debate da política, você tem que dizer o que você está pensando. E o que a gente quer é um mundo com mais respeito, né, com mais justiça, né, com mais inclusão, enfrentando os problemas reais. Fernando Mineiro, a gente num programa de 20 minutos não tem como falar de tudo do mandato e da sua visão política. Muito obrigado por ter vindo ao Nossa Classe, foi uma alegria tê-lo conosco e a gente poder aí colocar para os nossos telespectadores tantos temas que a gente pôde abordar aqui hoje. Eu que quero agradecer a você, né, pelo momento, parabenizar. Olha, preste atenção nesse programa aí, Nossa Classe. Eu gostei muito, viu, desse nome, muito bacana, e desejo você sucesso, a sua equipe aí, a dedicação. Acho que é um programa que tem muito futuro para mostrar o que há de bom no Nordeste e no Brasil. Tamo juntos. Muito bem, agradecendo a você que nos prestigiou com sua audiência, estamos indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço e até o próximo programa.